Bom dia, alunos! Hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial aconteceu no período de 1914 a 1918. Então, a Primeira Guerra Mundial durou durante 4 anos, né? Então, foi um período assim que várias pessoas, né, principalmente os países, os impérios que participaram dela, acreditavam que a guerra ia durar somente 3 meses, até os soldados. Tanto que muitos soldados imaginavam que ia voltar para o Natal. Infelizmente, não foi o que eles imaginavam. Então, a guerra durou 4 anos. Tem um momento histórico também da Primeira Guerra Mundial que é muito interessante. A gente sabe que uma guerra há dois campos, né? O campo do inimigo, né? E esses campos desses inimigos, eles em nenhum momento eles vão dar trégua um para o outro. Só que teve um momento histórico na Primeira Guerra Mundial que sim, que foi na época do Natal. O único momento que os soldados é, né, saíram dos seus buracos, das suas linhas de frente e foram dar as pazes um ao outro, comemorar esse momento, né, essa questão natalina, né, o período do Natal, né, o dia do Natal. Então, assim, foi o único momento assim que houve a paz mesmo, né, o único momento assim histórico aqui durante uma guerra que houve essa comemoração do Natal, que foi durante a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial aconteceu durante esse período e durou durante 4 anos aí. Então, os antecedentes da guerra. O que levou a acontecer a Primeira Guerra Mundial? Esses aqui são um dos motivos principais. Lembrando que vários impérios estavam interessados em conquistar vários territórios. Então, vai ter duas características importantes que vocês têm que saber, que é a questão do imperialismo ou neocolonialismo. O que quer dizer isso aqui? Seria que, basicamente, todos esses países, né, esses impérios que tinham interesse, eles tinham interesse em dominação política, econômica e territorial. Então, a partir do momento que essas potências, né, esses países mais poderosos, esses impérios poderosos, conseguissem invadir e ter mais territórios, mas eles iam ter poder econômico e político. Então vocês podem perceber pela própria charge aqui, pela própria imagem, né? Pessoas de impérios importantes que estão dividindo a partilha aí, no caso seria a partilha das colônias da África e da Ásia, que eram territórios a serem conquistados aí por esses novos impérios. Então, dando continuidade aqui, ó, os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial. Os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial foi também a questão da corrida imperialista. Estão vendo aí, tem vários representantes de impérios, né, de vários países que estão interessados em dividir o território aí do continente africano. Então, o interesse, essa disputa, essa corrida imperialista era para conseguir territórios tanto da colônia nas colônias da África e da Ásia também. Só que o que? A Inglaterra, lembrando que a Inglaterra ela tinha muito poder econômico, só que ela estava perdendo, porque a Alemanha ela só estava crescendo e, né, conquistando novos territórios. A Alemanha, vocês vão perceber que a Alemanha é que foi a causadora da Primeira Guerra Mundial. Ela assim não foi, ela queria muito a Primeira Guerra Mundial, né, por conta das extensões territoriais, questões de nacionalismo e vários outros fatores que a Alemanha tinha interesse, principalmente isso aqui, ó, interesse econômico. Então vai ter essa questão, né, essa rixa aí, esses conflitos de interesse, principalmente em questões territoriais. Então, a Alemanha ela vai começar a crescer economicamente, a Inglaterra vai começar a ficar para trás. A Inglaterra está vendo que ela está perdendo seu espaço, porque anteriormente ela era uma das potências mundiais importantes por conta da Revolução Industrial. Com isso, anteriormente, antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial, em 1870 e 71, estava acontecendo, houve uma guerra que foi chamada Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra entre a França e a Alemanha, por esses territórios aqui da Alsácia e Lorena, que eram territórios ricos em minério. Então, a França e a Alemanha disputaram esses territórios, acabou que a Alemanha conseguiu ganhar
esses territórios aí, né, que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Com isso, a França ficou com muita raiva da Alemanha por conta dessa perda de territórios que eram ricos, né, que a França tinha interesse. Então, a Alemanha acabou saindo vitoriosa na conquista desses territórios aí da Alsácia e Lorena. E aí, né, essa corrida armamentista também significou também a disputa, como eu havia falado, a conquista da África e da Ásia. Por que tanto este interesse na África e na Ásia, gente? É porque ali havia petróleo, havia carvão, havia riquezas, né? Riquezas tanto naturais, riquezas industriais, ou né, questões de minério. Então era uma região rica. Então esses impérios grandes que tinham interesse em colonizar e expandir seus territórios, eles tinham interesse em pegar um pedaço, né? Pegar um pedaço, uma fatia dessas colônias que eram ricas, né? Que tinham uma grande concentração de riquezas aí, que ia dar lucro significativo para esses impérios. Então, o interesse deles não era só expandir territorialmente, era explorar também desses territórios aí. Os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, a questão do nacionalismo. O nacionalismo, a gente sabe que quer dizer quando a gente tem amor à pátria, né, ao país. Então vai ter dois movimentos que vão ter essa questão do nacionalismo, esse amor à pátria, que seria o pan-germanismo e o pan-eslavismo. O pan-germanismo seria a defesa da união dos povos germânicos. O pan-eslavismo seria a união de todos os povos eslavos. Então, criou-se essa perspectiva de união de povos, que seria um dos fatores também para acontecer a Primeira Guerra Mundial, a questão do nacionalismo, né? Outro fator também seria a formação de aliança, já que estava tramando disputas por territórios, tinha que dividir os lados, né? Havia países que estavam um contra os outros, então formou-se dois blocos, que são blocos importantíssimos que vai, né, acabar gerando a Primeira Guerra Mundial. Então vocês podem perceber que havia o bloco da Tríplice Entente e o bloco da Tríplice Aliança. O bloco da Tríplice Entente, vocês podem perceber que era formado pela Inglaterra, pela Rússia e pela França. O próprio nome fala, gente, tríplice quer dizer três. Então era formado por três países. Ah, mas professora, por que não havia? E o Brasil? O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? Participou, mas de forma indireta. Por que de forma indireta? O Brasil ele não participou no campo, né, no campo de batalha, mas ele enviou, né, enviou mantimentos, enviou médicos ali para estar ajudando na questão, né, na questão da guerra mesmo, né, enviando esses mantimentos. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. Só que o quê? Lembrando que a Alemanha ela era mais interessada na guerra. Ela tinha muito interesse na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, ela já estava conquistando territórios, mesmo antes da Primeira Guerra, ela já estava invadindo territórios, ela já estava arrumando briga com a França, né, com a Inglaterra também, porque a Inglaterra estava perdendo seu espaço, que a Inglaterra anteriormente era uma das, né, um dos impérios mais ricos que tinha, então ela já estava perdendo seu território para a Alemanha, no caso a Alemanha estava conseguindo mais poder econômico e territorial do que esses países da Tríplice Entente. Só que o que? Uma coisa importante. Agora eu vou falar mais assim em relação de fatores, o que aconteceu com de alguns países que participavam da Tríplice Entente. A Rússia, gente, né, vocês podem perceber, a Rússia, ela estava, em 1917, ela vai resolver sair da guerra. Não é porque ela quis, né? Ela foi obrigada a sair da guerra em 1917. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Rússia foi obrigada a sair em 1917. Em 1917, porque enquanto estava tendo a guerra, lá dentro da própria Rússia, no Império Russo, estava acontecendo conflitos
principalmente da classe pobre, estava reivindicando, porque estavam passando fome, eles queriam pão, queriam terra e queriam paz. Eles estavam cansados de viver na miséria, passando frio, fome. Então, com isso, vai ter essa renúncia da Rússia, essa retirada da Rússia aí na Primeira Guerra Mundial devido a um conflito interno lá, que também vai dar origem à Revolução Russa. A gente não vai entrar em detalhe, que senão o vídeo vai ficar muito grande aqui, mas é só uma informação a mais que a Rússia acabou saindo da guerra antes de acabar, né, em 1917. A Itália, gente, do lado da Tríplice Aliança, a Itália é um tipo de país vira-folha. Por que vira-folha? A Itália, em 1915, ela vai para o lado da Tríplice Entente. Por que ela vai passar para o lado da Tríplice Entente? A França vai prometer territórios para ela. Então, ela, interessada em ganhar alguma vantagem, vai acabar passando para o lado da Tríplice Entente. Só que a Alemanha, o negócio dela é que ela queria ganhar as coisas sozinha, ela não tinha interesse em conseguir né, o interesse da própria Itália, né? Ela queria conseguir territórios, o interesse dela era invadir, né, expandir a questão sua nacionalista, mas assim, deu prosseguimento à Primeira Guerra Mundial. Então, aqui dando continuidade aí, né, a formação desses dois blocos aí que foram muito importantes, prestem bastante atenção. Os fatores também. Um dos fatores também foi a corrida armamentista. O que seria essa corrida armamentista? As pessoas começaram a produzir vários armamentos. Isso vai gerar o quê? Estoque, né? Então, eles já estão se preparando para uma guerra. Então, é importante vocês pensarem dessa forma. E quem seriam esses trabalhadores lá? Seriam as mulheres. Por que as mulheres? Os homens estão trabalhando, né? Os homens estão no campo de batalha. Então, quem tinha que produzir armamento, mantimentos, seriam as mulheres. E agora o ponto final. O que levou a acontecer a guerra? Vocês viram vários fatores que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Agora é o fator estopim mesmo, a faísca que vai fazer acontecer a Primeira Guerra Mundial, que seria o assassinato de Francisco Ferdinando. Ah, mas quem é esse cara, Francisco Ferdinando? Francisco Ferdinando é o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Lembra lá do Império Austro-Húngaro, que fazia parte da aliança lá da Alemanha, que era um dos países aliados da Alemanha? Então, a Alemanha já queria treta, já queria uma confusão, já queria acontecer a Primeira Guerra Mundial. O que ela fez? Império Austro matou o herdeiro, agora é motivo da gente fazer uma guerra. Vão acontecer uma guerra sim. Então foi um dos motivos que fizeram acontecer a Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, foi assim, foi o estopim, a faísca que precisou acender para acontecer a Primeira Guerra Mundial. Então, em 1914, a partir de 28 de junho, começa a Primeira Guerra Mundial aí, se assolou devido ao assassinato aí. Então a guerra, começando agora a falar como é que se deu a Primeira Guerra Mundial, houve dois movimentos, né, duas fases. Houve a Guerra do Movimento, a Guerra das Trincheiras, que, né, significou dois momentos importantes, táticas de guerra que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a Guerra do Movimento. A Guerra do Movimento, ela foi uma tática muito usada pelos alemães. Por isso que os alemães estavam quase vencendo a Primeira Guerra Mundial, hein? Quase que a Alemanha ganhou a Primeira Guerra Mundial, né? Vocês vão ver lá na frente que o que deu uma parada e, né, entrou no finalzinho da Primeira Guerra Mundial para salvar a Tríplice Entente, senão a Alemanha ia acabar ganhando. Então, assim, é importante vocês perceberem, essa guerra do movimento deu um efeito muito positivo, né? A Alemanha conseguiu vários territórios. Então, o que seria essa guerra do movimento? Seria a movimentação das tropas, né? As tropas, os exércitos iam se movimentando no campo de batalha para, né, ter o conflito direto. A Alemanha conseguiu vários territórios através dessa tática aí, da guerra do movimento.
mantimento. A Guerra das Trincheiras, outra fase importante também na Primeira Guerra Mundial. O que seria essa Guerra das Trincheiras? Eram formados, os soldados ficavam em buracos subterrâneos. Esses buracos subterrâneos eram formados por sacos de areia. Esses sacos de areias, né, usavam como forma de proteção contra bombardeios. Ali ficavam soldados vigiando para atirar contra o inimigo, caso o inimigo chegasse perto. Então ficava, né, esse buraco aqui, né, era um buraco enorme, às vezes até valas enormes, assim, né, caminhos longes que, né, que eles faziam essas trincheiras, era uma forma de proteção. Só que havia vários pontos negativos nessa questão dessas trincheiras. Por quê? Primeiro, porque o local era úmido. Segundo, porque era sujo também. E por ser úmido, sujo, escuro, e os soldados mal ficavam muito tempo sem receber mantimentos, acabava que muitos soldados contraíam doenças ou morriam de fome, ou até mesmo soldados que acabavam morrendo no campo de batalha, né, ali mesmo na trincheira, ficavam ali com seus corpos expostos ali mortos, se defecando, e os soldados iam pisando um no outro ali, e, tipo assim, acabava tendo essa contaminação, muitos acabavam morrendo ali mesmo. Então, assim, era um local bem assim inapropriado e bem assim, bem triste mesmo de se ver na Primeira Guerra Mundial, que foi a Guerra das Trincheiras, tá bom? Dando continuidade aí, ó. Aqui vocês podem perceber um soldado, né, dentro de uma trincheira. Ali mesmo era a casa deles, né? Assim, eles ficavam ali escondidos, vendo se o inimigo estava chegando perto, se o inimigo resolvia invadir o campo de batalha, mas assim, era um local muito sujo, úmido e que, né, muitos soldados ali acabavam morrendo ali, ó. Vocês podem perceber os corpos aí de soldados aí, a gente não sabe se eles estão mortos ou estão dormindo, mas assim, era um local muito úmido, sujo, que muitos soldados acabavam contraindo doença e morrendo ali mesmo. Então, isso era uma tática de guerra também, muito assim, às vezes ineficaz também na Primeira Guerra Mundial, mas foi uma fase da Primeira Guerra Mundial. Só que aí a Alemanha está invadindo territórios, está quase vencendo a Primeira Guerra, está conseguindo muitos territórios, só que a Alemanha resolveu atacar alguém poderoso. A Alemanha resolve atacar os navios norte-americanos. A partir do momento que ela ataca os navios norte-americanos, os Estados Unidos não deixa barato, não. Os Estados Unidos resolvem entrar na guerra. Os Estados Unidos, anteriormente, na Primeira Guerra, ele estava quase igual ao Brasil, só mandando recursos, mantimentos, medicamentos, armamentos. Aí o que que acontece? Os Estados Unidos mostra que ele tem força, força bélica e força também de soldados também. Então ele resolve entrar na Primeira Guerra Mundial. Foi só a entrada dos Estados Unidos que a Alemanha sentiu na pele e acabou perdendo a Primeira Guerra Mundial. Então, a partir do momento que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha acaba perdendo. Então, a partir do momento que a perda, né, eles perdendo, a Tríplice Aliança acaba perdendo a guerra, a Alemanha vai ser considerada culpada da Primeira Guerra Mundial. Então, ela vai ser obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. O que seria esse Tratado de Versalhes? Seria um documento conhecido, né, um documento que foi redigido pelos vencedores da guerra, lembrando que quem venceu a guerra? Qual o bloco que venceu a guerra, gente? A Tríplice Entente. E quem perdeu a guerra? A Tríplice Aliança. É só lembrar da Alemanha, gente. A Alemanha fazia parte da Tríplice Aliança. Lembra do A? Então, vocês têm que guardar esse nominho aí, ó. Lembra da Alemanha, Tríplice Aliança. Acabou perdendo a Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha, gente, ela foi considerada culpada da Primeira Guerra Mundial. Ela foi obrigada a cumprir várias exigências, tanto políticas, econômicas e militares. Ela, né, foi culpada basicamente de toda a guerra.
Então, assim, esse Tratado de Versalhes era um documento que exigia o quê? Ela proibia a Alemanha da união da Alemanha e da Áustria, proibiu a união delas, proibiu, fez a Alemanha também reparar a questão financeira também de milhões para os países vencedores, fez a Alemanha também devolver os territórios da Alsácia e Lorena para a França agora ficou toda feliz, né, gente? E também fez a Alemanha devolver algumas colônias que havia conquistado para a Inglaterra, para a França e para a Bélgica também. Então a Alemanha teve que devolver ainda os territórios ainda conquistados. E assim, o exército alemão também foi reduzido a 100 mil homens, né? O exército alemão teve que se reduzir muito mesmo. Então foi uma das condenações aí, as punições que os alemães sofreram durante, né, o final da Primeira Guerra Mundial. Gente, imagina como é que a Alemanha está sentindo com a primeira, né, com essas punições que o Tratado de Versalhes fez. Será que vai ter volta? Será que a Alemanha vai ficar com raiva desse tanto de punições que ela sofreu? É por isso que vocês vão ver mais para frente a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, ela vai querer uma revanche, né? Principalmente devido ao quê? Ao Tratado de Versalhes. Mas não vamos, né, se envolver mais isso aqui não, mas é só para vocês perceberem né, as punições que a Alemanha sofreu durante a Primeira Guerra Mundial. Então, saldo aí de guerra aí, né? Houve o declínio da questão econômica europeia, principalmente porque havia participação de vários países europeus na Primeira Guerra Mundial. A questão dos Estados Unidos, ele se torna uma potência mundial, porque ele foi esperto, né, gente? Ele entrou só no final da Primeira Guerra Mundial, então ele não teve tanto prejuízo e ele financiou a guerra, né? Ele ganhou dinheiro. Só que o que? Houve uma crise financeira em toda a Europa. Vocês vão perceber também que mais para frente vai ter a crise de 1929, que foi um dos fatores que acabou gerando devido à Primeira Guerra. Então, assim, vai ser tudo uma crise que vai se assolar depois da Primeira Guerra Mundial. E vai ter 8 milhões de pessoas que morreram durante a Primeira Guerra Mundial, né? 20 milhões de pessoas vão voltar inválidas para casa, 30% da riqueza da França foi consumida pela guerra. Então, assim, até os países vencedores saíram perdendo também, né? A gente só da gente pensar o que uma guerra faz, né? Por que eles estavam tanto brigando por conta de territórios, gente? Por conta de achar que territórios vai se tornar um país mais rico. Torna sim, né? De certa forma, sim. Na prática, sim. Mas, assim, valeu a pena morrer milhões de pessoas morrendo por conta de territórios, por conta de questões econômicas, né? De várias pessoas voltando, assim, deficientes para casas, né? Aleijadas, pessoas assim que perderam o braço, a perna, né? Até mesmo a questão voltando com trauma psicológico também de uma guerra. Então, assim, vale a pena acontecer uma guerra, né, de matar várias pessoas inocentes por uma questão econômica, né, questões territoriais. Então, assim, é importante a gente refletir essas questões aí também. Aí vocês estão vendo aí o papel da mulher e do homem, né, na guerra. O papel do homem é que o homem ficaria na frente dos combates aí, né, na linha de frente dos combates. E o papel da mulher seria cuidar dos feridos, das crianças, dos idosos e assumir o trabalho nas fábricas, na questão da fabricação de munição e armas. Então a mulher teria um papel muito importante aqui. Então é importante vocês perceberem o protagonista que a mulher vai ter na Primeira Guerra Mundial também. Então aqui, né, o que eu havia falado com vocês, vai ter um saldo aí que vai chegar a quase 10 milhões de pessoas mortas aí na Primeira Guerra Mundial, é muita gente. E aqui tem alguns filmes, algumas indicações que eu tenho para vocês, caso vocês tenham mais interesse sobre esse conteúdo. Então o filme é muito bom para a gente assimilar também os conteúdos também. Então um dos filmes aqui tem o 1917, que é um filme mais novo que tem. É A Última Jornada, O Terreno Proibido e O Cavalo de Guerra. Então, assim,
Quem tiver a oportunidade de assistir, todos esses filmes aqui, ó, são ótimos. Esses 4 filmes que eu estou indicando. Esse filme aqui, 1917, é um filme mais novo, que se vocês conseguirem baixar, verem ele, né, pelos meios de comunicação acessíveis para vocês, é um filme, né, que trata sobre a questão de um soldado, né, um soldado que tem que levar uma mensagem para um exército que vai fazer, né, vai guerrear. E só que esse conflito que eles vão fazer é uma armadilha. Então ele é responsável por levar a mensagem, né? Para não acontecer, porque senão ia haver uma grande matança. E é um filme assim muito bom, mostra assim, né, o sufoco de uma guerra, o soldado, né, correndo desses conflitos, né, do bombardeio. Assim, resumindo, é um filme muito bom, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Estudem mais, né? Qualquer dúvida pode perguntar. E tenham uma ótima aula para vocês, tá bom? E bons estudos.